A ideia que a gente vai explorar hoje é daquelas bem poderosas, e ela vem de uma frase bem simples: eu não vejo coisas neutras. Bora mergulhar no que isso realmente quer dizer. Sabe aquela sensação de chegar num lugar novo, tipo uma escola ou um trabalho, e já sentir um peso? Uma certeza de que ninguém foi com a sua cara, mesmo que ninguém tenha falado absolutamente nada? Pois é, de onde será que vem isso? Para a gente entender isso melhor, vamos acompanhar a história de uma pessoa no seu primeiríssimo dia de aula. Uma situação super comum, mas que, por dentro, pode virar um verdadeiro campo de batalha. Olha só, antes mesmo da porta da sala se abrir direito, o pensamento já apareceu e armou todo o cenário. É uma frase só, uma crença que vai dar o tom, que vai pentar toda a experiência que vem pela frente. E a cena é normal, completamente normal. Tem um pessoal conversando em grupos, aquele barulhinho de sala antes da aula começar. Olhando de fora, objetivamente, não tem nada demais acontecendo. E aí, no meio desse som todo, uma coisa se destaca: risadas. Um som que, por si só, não significa nada, podia ser sobre uma piada, uma história, qualquer coisa, né? Só que para essa pessoa, nesse exato momento, a reação é física, é imediata. O corpo trava, fica tenso, ele reage antes mesmo que a mente consiga processar tudo direito. E pronto. Tá aí a conclusão. Aquele som de risada, que era neutro, passa voando pelo filtro do pensamento "eu não vou me encaixar" e de repente se transforma num ataque pessoal. E o ponto principal é exatamente esse. Não houve quase nenhuma interação. Ninguém falou uma palavra, ninguém olhou de um jeito diferente. Mesmo assim, a experiência do dia já tá decidida. Já é ruim, já tá pesada. Como pode, né? A resposta para isso está num princípio fundamental sobre como a nossa mente opera. E é aqui que a gente encontra a chave para entender essa experiência toda. É isso. Essa é a virada de chave. O mundo que a gente observa não chega puro para a gente. Entre a realidade que está lá fora e a nossa experiência dela, sempre tem um filtro. E esse filtro são os nossos pensamentos. E por que isso acontece? Porque a gente não tem pensamentos neutros. Todo e qualquer pensamento já vem com uma carga, uma intenção, um julgamento. Não existe pensamento em ponto morto. Então, se o pensamento não é neutro, o que a gente vê através dele também não vai ser. Isso inverte completamente a lógica que a gente costuma usar. A gente tende a pensar que primeiro a gente vê algo e depois a gente tem um pensamento sobre aquilo. Mas o princípio aqui é o oposto. O pensamento vem antes. Ele que decide o que a gente vai ver e como a gente vai ver. A percepção é só o resultado, é o efeito. Ok, se o pensamento vem primeiro, o que será que acontece se a gente mudar esse pensamento inicial? Vamos voltar para a nossa história. No dia seguinte, é a mesma pessoa, a mesma escola. Só que agora com um pensamento diferente. Não é um pensamento do tipo, vai ser incrível, forçado, sabe? É mais uma abertura. Talvez eu ainda não saiba como isso vai ser. Uma pequena mudança de rota, mas com um impacto gigantesco. A diferença é absurda. No primeiro dia, a lente do "não vou me encaixar" fazia a pessoa procurar qualquer prova que confirmasse esse medo. Já no segundo dia, a lente da incerteza permitiu que novas informações chegassem. Um oi do professor, um sorriso de um colega, uma conversa no intervalo. O lugar era o mesmo, as pessoas eram as mesmas. A realidade lá fora não mudou. Então, o ponto crucial é esse. A briga não era com a escola ou com os outros alunos. A briga era com a lente que estava sendo usada para ver o mundo. Quando se troca a lente, a experiência do mesmo mundo se transforma por completo. Entender isso leva a gente para uma conclusão muito forte sobre o nosso papel na criação das nossas próprias experiências de vida. A escola funcionou como um espelho. No primeiro dia, ela refletiu a crença na rejeição. No segundo, refletiu a possibilidade de se conectar. O lugar em si não tinha uma característica própria. Ele só devolveu a imagem que o pensamento projetou nele. E o caminho é mais ou menos esse. Primeiro, a gente reconhece que o mundo reflete o nosso estado interno. E olha, isso não é para gerar culpa de jeito nenhum. É sobre assumir a responsabilidade. E essa responsabilidade é a verdadeira liberdade. É o poder de saber que, se a gente pode escolher a nossa lente, a gente pode mudar a nossa experiência. A lição aqui não é um fardo, não é para a gente tentar controlar cada pensamento ou forçar uma positividade que não existe. O convite é bem mais simples e mais profundo. É só observar. Observar a lente.
Perceber de que lugar dentro da gente estamos olhando para o mundo sem se julgar por isso. E a gente termina onde começou. Essa frase deixa de ser só uma ideia e vira uma ferramenta prática de autoobservação. Se o que a gente está vendo lá fora não é neutro, qual é o pensamento aqui dentro que está colorindo essa paisagem? Essa é a pergunta que pode mudar tudo.